Torcedor corintiano, estamos aqui, hein? Corinthians 0, Palmeiras 0 num derby que não foi, tudo aquilo, e eu demorei para fazer o vídeo, desculpa. Tivemos um jogo aqui em Bauru, Encontro das Estrelas, aí Ronaldinho Gaúcho, Marcelinho Carioca, Edilson Capetinha, Amaralzinho, Denilson Show. Então, o Campo Noroeste, uma festa para comemorar o aniversário do Noroeste, exatamente no horário de Corinthians e Palmeiras. Então, eu estou sendo sincero, eu não assisti ao jogo, tá? Não assisti ao jogo Corinthians e Palmeiras, o 0-0. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer uma análise do jogo sem assistir? Fiquei esperando o tape não veio, só consegui ver alguns lances, tipo melhores momentos e tal. Mas eu vi a coletiva do Luxemburgo e eu acho importante a gente pontuar e falar alguma coisa sobre tudo que falou o Luxemburgo hoje, que eu acho que hoje, finalmente, depois de Corinthians 0, Palmeiras 0, a gente tem que falar que o Luxemburgo realmente soltou a real. Acho que hoje ele mandou bem, se posicionou sobre como é chato certos setores da imprensa, cobrança. O Corinthians não tem um padrão de jogo? Acho que pode ser falado, mas querer inventar, isso que acho que incomoda um pouco, né? Querer inventar confusão, briga, discussão, essa última discussão entre ele e o Bruno Mazziotti, que tipo assim, uma pessoa coloca, um site coloca lá, todo mundo vai no embalo, hoje o que um noticia, todo mundo segue, a gente mesmo acaba falando, né? E eu acho que tem que meio que colocar as coisas no devido lugar, né? Luxemburgo chegou a 4 meses já no Corinthians, parece que é muito mais tempo, mas são 4 meses só, e pegou terra arrasada, né, gente? Vamos combinar que o grande erro desse ano, 2023, essa temporada do Corinthians, acho que o grande erro, tudo passa pela escolha de Fernando Lázaro para iniciar o ano como técnico. Não ia dar certo, não tem. O cara não tem perfil de técnico, é um estagiário, pode ser uma ótima pessoa, não o conheço, mas técnico ele realmente não é. Pode ser a vir um dia, mas não é. E acho que esse foi o grande erro. Tentou se consertar, né? Eu acho que a chegada do Cuca daria um padrão para o time, seria um ótimo técnico, mas aí a turma da lacração, que hoje aí viram que ele tem problema, né? Porque antes, quando treinou Palmeiras, treinou Atlético Mineiro, treinou o time do Brasil inteiro, não tinha problema, não. Foi comentarista da sua Rede Globo, comentarista de Copa, abraçado por todo mundo, aí não tinha problema nenhum com ele. O problema dele, que tinha acontecido na década de 80, ninguém falou nada, estava esquecido. Bastou ele ir para o Corinthians, aí começou, e acho que aí também, e logo depois entra o Danilo para tapar buraco, e não tinha jeito, o Corinthians estava realmente numa situação de terra arrasada e chegou o Luxemburgo. Eu acho que o Luxemburgo tem muitos méritos nessa temporada. Primeiro, em revelar e colocar alguns jogadores que talvez não tivessem chance alguma com outro técnico. Aí, o Moscardo, ele sobe antes, o Moscardo não era o cara para subir lá da base para o profissional, existiam jogadores na frente dele, inclusive o Breno Bidon, que é um bom jogador. O Moscardo foi puxado antes pelo Luxemburgo, um olhar clínico, que é realmente um moleque que joga muito bem. O próprio Wesley, que ele costuma estar dando chance. O Biro, que eu não gosto, acho fraco, mas o Biro ele também traz, pelo menos agora ele está entendendo, talvez o Biro não tenha lugar nesse time. E apesar de não ter padrão, acho que finalmente o Luxemburgo achou o time ideal. Uma pena que Renato Augusto não tenha condições físicas ideais, sofre, todo mundo sabe isso, a história todo mundo já sabe, não dá para Renato Augusto jogar todo jogo e tal, e é terça, domingo, terça, sábado, terça, cara, é complicado, quarta, domingo, para o Renato Augusto é muito complicado, mas eu acho que o Luxo achou o time ideal, que é o Cássio, é o Bruno Mendes, enquanto o Fagner está numa fase muito ruim, com dores na panturrilha, acho que quem tem problema na panturrilha sabe o quanto isso incomoda. A zaga, outro problema, antes de terminar o time, o cara sobe pro time e vai embora, né? O Roger Guedes jogando, vende, vai embora. Murilo jogando bem, vende, vai embora. O próprio Adson, que para mim não era tudo isso, mas era um cara que estava sempre no titular ali, jogando, colaborando. Mas vamos continuar, Murilo vai embora, então ele tem Lucas Veríssimo, Gil e o Fábio Santos, que ainda é a melhor opção para a lateral esquerda.
O meio-campo, para mim, tem 3 boas opções para 2 vagas. Atualmente, titulares Moscardo e Maicon, mas tem para o Fausto Vera, que eu acho que é um bom jogador. Na meia, o Renato Augusto, tem até o Juliano para entrar, o Juliano que eu também acho que está muito abaixo do que pode render, do que deveria render. E na frente, eu acho que o ideal tem Matias Rojas, boa contratação do paraguaio. E Yuri Alberto, fase ruim, péssima, mas vai melhorar, tem futebol para isso. E o Wesley. O Wesley, para mim, é uma grande promessa. Acho que o cara pode crescer muito, tem muito para melhorar o futebol dele. Então, acho que é tudo isso. Eu acho que ele achou o time ideal. Nós estamos a 3 jogos de um título que vai salvar o ano, que é o título da Sul-Americana, né? É um confronto com Fortaleza, primeiro em casa, segundo lá no Castelão. Dá para passar, é lógico que dá, o Corinthians é muito grande. Todo mundo falando que Fortaleza é favorito, tá? Eu acho que não tem favoritismo nenhum. É 50-50, fazer um bom jogo aqui na Arena para ir com resultado bom para lá. E depois é a final, né? Ou com o time argentino, que passou pelo Botafogo, Defensa e Justiça, ou com a LDU, que eliminou o São Paulo. Então, são 3 jogos que faltam para salvar o ano, para deixar o ano legal, com vaga na Libertadores e mais um título. Brasileirão não vai cair, também não vai conseguir a vaga na Libertadores, já vai ficar ali no meio da tabela. Então, acho que tem que dar também um pouco de paz, de apoio ou de tranquilidade para o Lucha, que comete, sim, alguns erros, principalmente em escalação, mas acho que está fazendo um trabalho legal, um trabalho bacana, nesse aspecto de, pelo menos, trazer o time já achando um time ideal e com agora tem 10 dias de parada, tá? 10 não, acho que até mais, né? Não, são 10 dias de parada que vai jogar só com o Fortaleza pelo Brasileirão. Já será um ótimo teste para entender como é que o Fortaleza joga. Acredito que venha o time titular. Vai ser lá no Castelão o jogo, que o jogo do turno do Brasileirão foi 1-1 aqui na Arena. Vou jogar lá com o Fortaleza e ver como é que o Corinthians se comporta jogando fora de casa, que tem sido uma pedra no sapato do Corinthians. O Corinthians tem sido aquele gatinho inofensivo fora de casa, está na hora de mudar isso. Jogar fora como joga em casa, entendeu? Não como joga em casa, mas também forçando o jogo. Luxemburgo admitiu as falhas, os erros, o quanto que a gente jogou mal lá contra os Estudiantes, ninguém queria aquilo. Foi um massacre, mas conseguimos passar, coisas do futebol. E agora é pensar para frente. Acho que é hora de unir, cara. Não só o torcedor, lógico, os jogadores, a comissão técnica, mas a imprensa também. Pô, só ficam procurando falha, cara. Chega um pouco, vamos acreditar um pouco. Faltam 3 jogos só para um título que seria inédito da Copa Sul-Americana e seria para salvar esse ano do Corinthians. Essa foi a minha análise. Acho que não tem muito falar do jogo, porque eu vi poucas chances de gol e tal. 0-0, ok, normal, não perdemos para o Palmeiras também não ganhamos, mas foi um jogo ok do Corinthians. E agora é focar, treinar e montar o time para essa semifinal da Copa Sul-Americana. Beleza? É isso que eu acho. Se essa análise sempre tem o apoio do Bet7, seu site de aposta esportiva, e BBX Poker, o melhor home game do Brasil. A gente não volta essa semana, volta só na próxima semana com a análise de Fortaleza e Corinthians pelo Brasileirão. E vou colocar também um vídeo com entrevista com o Pé de Anjo, com o Marcelinho Carioca, o maior de todos, o maior ganhador de título do Corinthians, 10 títulos, ninguém tem mais que ele no timão, para mim um ídolo, e a gente conversou um pouquinho com ele aqui em Bauru. Quem acompanha o canal vai ter a entrevista dele aí também. Beleza? É isso aí, valeu!